Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Pilatos a Jesus: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Respondeu Pilatos: Sou eu porventura judeu? Tua gente e os pontífices te entregaram a mim. Que fizeste, pois? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Porém, agora meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes: Eu sou rei. Eu para isto nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho à verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, a Bebel e o José vão receber a Santa Comunhão. Ou seja, aquele que é o Rei do céu e da terra vai se hospedar no coração da Isabel e do José. Ele vai vir nesses corações para reinar. Nosso Senhor não é um hóspede de passagem. Nosso Senhor não é alguém como os homens. Ele não é como os homens. Ele é homem, mas ele é Deus. Então, ele ao vir numa alma, que seja na primeira comunhão, que seja nas outras subsequentes, ele vem como rei. Nosso Senhor vem para iluminar a nossa inteligência, de tal maneira que essa inteligência seja regida pela verdade. Nosso Senhor veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Eu para isto nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O Senhor vem na alma dessas duas crianças e nas nossas também, para que a gente ouça a sua voz. E a voz de Nosso Senhor é a voz da Igreja. A Igreja é um instrumento de Deus para ensinar aos homens. Mas Ele fala também no silêncio desse recolhimento. Então é bom, logo depois da comunhão, esperar um pouquinho antes de tirar uma foto. A foto será tirada ali na altura da mesa da comunhão. Nós vamos reservar todo o santuário para aqueles que são acólitos ou então celebrantes, os cantores também, a escola, os monges, e para marcar bem esses graus que a Igreja sempre marcou. Então, será tirada ali, se quer tirar uma foto lá no gramado, pode também. Mas Nosso Senhor, Ele vem para dar testemunho à verdade. E que verdade é essa? A verdade é que Ele é Rei. O Rei rege. Que maior alegria, que maior graça para uma alma do que ser regida. Estar sobre o poder, a orientação, o governo de Nosso Senhor. O mundo de hoje dá as costas a Nosso Senhor. Alguém poderia talvez perguntar, mas nessas eleições e no que se passa pelo mundo, não só agora, mas já há muito tempo, a gente vê que a Igreja fala sobre o assunto, fala através da festa do Cristo Rei. Alguém poderia perguntar, mas a política e a Igreja não são coisas que não podem andar juntas? Não convém que andem juntas? A gente diria, não. A Igreja também tem o seu partido. O partido da Igreja é o partido de Deus. O partido da Igreja é o partido do Cristo Rei. A Igreja sempre vai lembrar aos homens que só tem um Rei, um modelo, um que pode pôr o mundo novamente nos seus eixos.
Esse um é Nosso Senhor. Então, nosso partido será sempre o partido de Nosso Senhor. Nosso partido não é limitado pelos homens. Cada partido que a gente vê hoje em dia tem seu programa. Pois bem, nós temos o nosso também. O nosso é o Cristo Rei. O nosso é o Santo Evangelho. O nosso é a Suma Teológica. O nosso é a Igreja. E a Igreja condena o mundo moderno. Mesmo se a gente pode votar, um voto estratégico, a gente tem que lembrar que a maior parte dos candidatos de hoje, a maior parte daqueles que servem quase que de modelo, eles foram condenados pela Igreja, ao mesmo sua doutrina. Sua doutrina, muitas vezes, em muitos aspectos, já foram condenadas pela Igreja. Por isso, há uma certa desproporção, uma certa diferença, algo que destoa entre o que a Igreja ensina, o que o Cristo Rei ensina e que os políticos de hoje pretendem. Entre uns erros que é bom assinalar, porque ele está muito inculcado no mundo inteiro, mesmo entre católicos, são essas liberdades, as liberdades da Revolução Francesa, que está presente em toda parte. E é bom a gente dizer ao menos uma palavra aqui ou então na reunião de estudos, que são 4 liberdades condenadas por Leão XIII. Liberdade de culto foi condenada por Leão XIII. Liberdade de culto é dizer que todos os cultos podem ter a sua liberdade dentro de um país. Pode acontecer que não se possa fazer de outra maneira, mas isso não pode fazer parte da Constituição de um país católico. Se é um país não católico, terá uma coisa lamentável, porque esse país estará fora da influência de Nosso Senhor. Mas se é um país católico, ainda mais, ele não pode admitir uma liberdade de culto como um direito. Pode às vezes termos que suportar, tolerar, mas nunca será um direito. Nunca os protestantes terão direito de construir um templo e de fazer o seu culto publicamente. Isso vai contra o Cristo Rei. Quando chegar no fim do mundo e Nosso Senhor vier sobre as nuvens, então os homens compreenderão quem é o Cristo Rei, quem é Nosso Senhor, quem é a Igreja, qual é os direitos que ele tem. E aí se verá que os budistas não tinham direitos, que os macumbeiros não tinham direitos e que todos os heréticos e cismáticos não tinham direitos. E talvez será tarde. Então, agora que é o momento de pregar os direitos do Nosso Senhor, tentar fazer limitações que são as nossas, tentar fazer com que Nosso Senhor receba, ao menos de nós, essa honra de considerá-lo como o único Deus, o único Senhor, o único Rei. Nosso Senhor é Deus de Deus. Deus Pai gera o Filho eternamente. Podemos dizer também que Ele é Rei de Rei, porque Deus Pai é Rei. É Rei porque toda a criação lhe pertence e Nosso Senhor é aquele que procede do Pai, é gerado pelo Pai. O Pai é Rei e Jesus Cristo é Rei e não há outro. Não há Maomé, não há Buda, não há ninguém que possa se atribuir o direito de ter o seu culto. Poderá ser às vezes tolerado, mas nunca reconhecido como um direito. Só quem tem direito é Nosso Senhor. Por que Nosso Senhor não intervém desde já? Porque Ele nos quer num tempo de prova. Nesse tempo de prova somos nós que devemos defender os direitos de Nosso Senhor. Da necessidade de conhecer esses direitos. O que pertence a Nosso Senhor exatamente. Na vida familiar, na vida individual, na vida do país. O que é o direito de Nosso Senhor? Na vida das nações. Na coleta de hoje se diz
Concedei propício que todas as famílias das nações que estão desagregadas pela chaga do pecado. A gente vê bem no Brasil, há uma desagregação devido à chaga do pecado. Uma desagregação muito maior do que 2 partidos. Essa desagregação atinge mesmo os que querem fazer algo de sério e de bom. Por quê? Porque devido ao Vaticano II, devido ao pecado original, como diz a coleta, concedei propício que todas as famílias das nações que estão desagregadas pela chaga do pecado original e pecado pessoal. E o que vai pedir à Igreja? Que eles se submetam ao seu suavíssimo poder. O poder do nosso Senhor é o mais suave que existe. Ele é forte, mas ele é suave. Ele é forte para não nos deixar cair no abismo. Ele é suave porque nosso Senhor, veja como tratou a samaritana, como ele tratou Santa Maria Madalena, como ele tratou o Zaqueu, como ele tratou. Nosso Senhor cura com suavidade, a não ser quando ele encontra a oposição do orgulho. Então, devemos pedir para que essas famílias, que são as nações, nosso país, que é o Brasil, que a gente se submeta ao seu suavíssimo poder. Mas continuando, a outra liberdade que Leão XIII condenou e que vai contra o império de Nosso Senhor, contra o seu direito de reinar, é a liberdade de imprensa. Muita gente estima que a liberdade de expressão é um grande bem. Não. É verdade que deixar a liberdade de expressão à verdade é um grande bem. Mas dizer que todo mundo devia ter e tem a liberdade de dizer e de imprimir e de vender mesmo o erro, claro que não. Só a verdade e o bem têm direito, merecem ter o direito de existir. Senão, não. Senão está indo contra a realeza de Nosso Senhor. Se alguém imprimir um livro contra o Cristo Rei, tem direito de vender? Claro que não. Mas isso é uma tirania. Santa tirania. Porque essa liberdade que conduz as almas ao inferno, quando elas estiverem no inferno, elas dirão: por que não me impediram de blasfemar? Por que não me impediram de ridicularizar o Cristo Rei? Por que não me impediram de cuspir sobre o crucifixo? Talvez eu não estivesse aqui, eu estivesse talvez no céu. Então a Igreja sempre reprimiu a liberdade de expressão quando ela é um insulto para com Deus. Mas o mundo moderno não quer aceitar isso. Uns porque não sabem bem do que se trata e outros porque querem realmente blasfemar e dar sequência ao seu ódio contra Nosso Senhor. Terceira liberdade condenada por Leão XIII é a liberdade de ensino. Ela quase que correlata ao que a gente acabou de ver, mas não há liberdade de ensino. Pode haver tolerância, como se diz, mas você tem ali um grupo de pessoas que são protestantes, vai fazer uma escola, a gente vai tolerar, mas que seja um direito de ensinar o erro na escola, o direito de corromper com a teoria de gênero a mente das crianças, o direito de ensinar seja o que for, que seja contra a verdade, não, esse direito não existe. Pode haver uma tolerância para evitar um mal maior, mas esse direito não existe. E por fim, o direito da liberdade de consciência. Não, eu penso o que eu quero. Eu penso o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. É muito comum, hoje em dia quase todo mundo pensa assim. Eu tenho direito de pensar o que eu quero, ninguém está... O meu pensamento, quem é que vai interferir no meu pensamento? Isso é uma mesma coisa, isso vai contra o Cristo Rei. O Cristo ele é aquele que é a verdade.
E a verdade deve ser não só naquilo que a gente escreve, mas naquilo que a gente pensa. E não é dado a ninguém o direito de pensar ou aquilo que vai contra Deus. Então, eis aí alguns aspectos. E, antes de terminar, vamos dizer umas palavrinhas sobre o Evangelho. Nosso Senhor, no final, Pilatos diz para ele: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes, eu sou rei. E para isto nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho à verdade. E São Tomás de Aquino nos dá a entender que esse testemunho é o testemunho da sua realeza. Nosso Senhor veio ao mundo para dar testemunho da sua realeza. E sua realeza é dupla. Sua realeza é porque Ele é Deus, e sua realeza é porque Ele é o Redentor. Nosso Senhor, sendo Deus, Ele é Criador de todas as coisas, Ele necessariamente é Rei. É Rei por natureza, tudo lhe pertence. Tudo pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E Ele é Rei também por conquista, pelo fato de ter morrido na cruz, por fato de com suas chagas ter nos redimido, Ele é Rei também. Então Ele é Rei por dupla razão. E toda a diminuição dessa verdade, qual foi o grande combate que os papas enfrentaram no século XIX e também no século XX, foi o combate contra os católicos liberais, que faziam de Nosso Senhor uma opção, faziam de Nosso Senhor algo diminuído, faziam de Nosso Senhor um rei diminuído. Então, Pio XI fez essa festa, a festa do Cristo Rei. Ele escreveu a encíclica Quas Primas, e para combater essa tendência daqueles que querem que o Estado seja neutro. Para eles o Estado deve ser neutro, o Estado não deve intervir. E o Papa então fez essa encíclica para dizer que o laicismo, o que corresponde a essa ideia do Estado laico, que o laicismo era o inimigo. O laicismo é o grande inimigo do nosso tempo. Por quê? A gente está vendo hoje. O que foi Vaticano II, senão a vitória do laicismo? Resultado, o Brasil está agonizando. Os países da América do Sul, a Argentina, que era um florão, assim, algo de muito assim, impressionante, mesmo era um país muito culto, muito católico. Olha como ele está hoje. Veja os outros países da América do Sul, como é que eles estão. É um desastre. Um desastre porque essa ideia do laicismo triunfou. E a encíclica de Pio XI foi desdenhada. O mundo, os católicos, não querem saber dessa festa. No ofício do Cristo Rei, nós cantamos que Nosso Senhor deve se manifestar, nossa obediência deve se manifestar nas artes, nos tribunais, em todas as instituições que possam haver no mundo. Pois bem, essas palavras os progressistas suprimiram. Na atual festa do Cristo Rei, as palavras que exprimiam a presença de Nosso Senhor nas escolas, universidades, hospitais, magistraturas, tudo isso foi suprimido. E foi suprimido também, ou melhor, foi modificado o dia da festa. Nós rezamos, temos essa festa, no dia em que Pio XI a estabeleceu, o último domingo do mês de outubro. Os modernistas modificaram e puseram no último dia do ano litúrgico. Por quê? Tem uma razão bem importante, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Para eles, para os modernistas, progressistas, liberais, para eles Nosso Senhor não deve reinar a não ser no fim do mundo. Por isso, a festa do Cristo Rei
eles puseram no último domingo do ano litúrgico. Nosso Senhor é para o fim. Lá no fim, sim, ele vai aparecer no céu, a gente vai vê-lo, vai ser uma grande coisa, mas por enquanto não. Por enquanto, nosso Senhor fica de lado. E nós devemos levar a nossa vida sem essa preocupação, sem essa presença. Não queremos a presença do nosso Senhor. Não queremos que Ele reine sobre nós. Basta que a ONU reine sobre nós. Se a ONU reina sobre nós, nós estamos contentes. E para que nosso Senhor? De qualquer maneira, todo mundo está vendo, Ele não reina. Ele não reina porque Ele não reina, não vê bem que Ele não reina em toda parte. Então, o que significa isso? Significa que Ele só vai reinar mesmo no fim do mundo. Então, nosso Senhor nos pede que nós sejamos aqueles que defendem a sua honra, aqueles que defendem a sua honra e que aqueles que guardam a fé na sua divindade. Como é que Deus poderia não reinar sendo Deus? É completamente inadmissível. Botar nosso Senhor para o fim é, de certa maneira, negar a sua divindade. Então, peçamos a Deus que, meditando mais aqui os textos, procurem ler a encíclica de Pio XI com as primas e procurem, assim, se formar pelo estudo, por todos os meios que for possível, para compreender melhor quem é nosso Senhor e qual é o seu direito que Ele tem de reinar, para poder defender, segundo as nossas possibilidades, esse seu reino, e assim, no final dos tempos, Ele dirá que Ele foi um peregrino na terra e nós o acolhemos. Ele foi um rei banido, mas nós o acolhemos. Ele foi um rei perseguido, mas que nós o recebemos, protegemos e fizemos um trono no nosso coração para que Ele aí reinasse. Isso é também a ideia do Padre Mateu Crowley, fazer Nosso Senhor reinar através da hora santa e através da entronização de Nosso Senhor nas famílias. Assim fazendo, estaremos fazendo o que está ao nosso alcance, que Deus nos recompense desse esforço e que Nossa Senhora nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.